Beleza, gente. Então vamos para a nossa segunda aula de termodinâmica, né? A gente viu na semana passada um pouquinho do conceito de temperatura, né? Vimos como o conceito de temperatura está relacionado com a lei zero da termodinâmica, né? Aquela que nos diz que se um corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo A, e esse mesmo corpo C está em equilíbrio térmico com outro corpo B, né? Subentende-se que os corpos A e B também estejam em equilíbrio térmico entre eles, né? Esse equilíbrio térmico nada mais é do que um ponto em que os corpos têm a mesma temperatura, né? Atingem a mesma temperatura. A partir do equilíbrio térmico, se o sistema for mantido isolado, né, não há mais variação de temperatura entre os dois corpos, né? Só há variação de temperatura se houver diferença de temperatura, né? Se as temperaturas, a partir do ponto em que as temperaturas se igualam, não há mais variação de temperatura desses corpos, né? Eles não vão nem esquentar nem esfriar, desde que esse sistema esteja isolado, né? E nós vimos ainda um pouquinho sobre as escalas termométricas, né? As três principais escalas que nós vimos, a escala Celsius, que é a escala que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? A escala Fahrenheit, que é utilizada principalmente nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, que é a escala adotada no Sistema Internacional de Unidades, né? Resolvemos um exercício sobre escalas termométricas e hoje a gente dá continuidade a esse conteúdo de termodinâmica. E a gente inicia a nossa aula falando de dilatação térmica, né? Nós vamos ver dois tipos de dilatação térmica. Uma dilatação chamada de linear, né, em que a gente leva em consideração somente a dilatação de uma dimensão, né, de um corpo, e a dilatação volumétrica, em que a gente leva em consideração, então, a variação do volume desse corpo, né, a dilatação das três dimensões desse corpo. E a gente vai ver que dilatação térmica tem absolutamente tudo a ver com o conceito de temperatura que nós vimos na aula passada, ok? Então, é a partir dessa definição de temperatura que nós fizemos na aula passada, né, e de conceitos que a gente já veio discutindo, que a gente entra, então, em dilatação térmica, ok? Trouxe uma rápida definição do que é dilatação térmica, até porque o termo dilatação faz parte do nosso cotidiano, né? Quando a gente ouve a palavra dilatar, a gente já tem ideia, né? Já tem uma ideia formada do que essa palavra significa, né? Ela está muito próxima do nosso cotidiano. Aqui a gente só vai ver diferentes formas de dilatação, né? E o que está relacionado com essa dilatação. O que a gente precisa, por exemplo, para conseguir calcular a dilatação de uma barra metálica, né? Ou a dilatação volumétrica aí de um corpo qualquer. E a gente vai ver quais conceitos estão envolvidos na dilatação térmica, né? Então, aqui um ponto que a gente já sabe, né? A gente já sabe que isso acontece, é que a maioria dos materiais sofre uma expansão, ou seja, uma dilatação térmica, quando suas temperaturas aumentam, né? Por exemplo, eu até trouxe aqui o exemplo de pontes e trilhos de trem, que tem aquelas juntas de dilatação, né? Não sei se vocês já caminharam por um trilho de trem ou já prestaram atenção que entre os trilhos do trem existe um espaço, né? Onde começa um trilho e onde termina o outro, existe um espaço sem nada, né? Aquele espaço é chamado de junta de dilatação. Por quê? Em dias de temperatura, né, normal, né, vamos pensar aí numa temperatura de 20 e poucos graus, que é mais ou menos a nossa média de temperatura anual aqui, os trilhos têm um certo tamanho, né? Porém, em dias muito quentes, se a gente pensar que os trilhos dos trens ficam expostos diretamente ao sol, né? Em dias muito quentes, com temperaturas muito elevadas, essas barras que formam os trilhos dos trens dilatam, né? E elas dilatam principalmente na direção
do comprimento delas. Então, imaginem, se esses trilhos fossem encostados, todo dia muito quente, essas barras iam dilatar, né? Esses trilhos iam dilatar, só que não tem espaço para dilatar. Não tem espaço para ela aumentar de tamanho, né? Para ela expandir de tamanho. Então, imaginem, se as barras estivessem encostadas, esquentou muito, uma barra vai dilatar para um lado, outra vai dilatar para o outro, elas vão se distorcer. Né? Imagina um trem passando sobre esses trilhos, né? Que já esquentam os trilhos também por conta do atrito, num dia muito quente, e essas barras estão dilatadas. Né? Não tem espaço para elas se dilatarem, elas se sobrepõem. Né? É óbvio que causaria algum tipo de acidente. Né? Então, essas juntas de dilatação que estão presentes em pontes de concreto, em trilhos de trem, estão ali exatamente para possibilitar que esse material dilate, né? Se expanda, aumente de tamanho, sem causar nenhum dano. Né? Então, esses trilhos dilatam, mas existe um espaço para eles dilatarem. Então, eles dilatam e não chegam nem a se encostar, né? Evitando, então, possíveis acidentes. Né? O Halliday traz também um exemplo de obturações dentárias. Né? A gente, quem é um pouquinho mais velho aqui, assim, né, da minha idade, um pouquinho antes também, nós tínhamos aquelas obturações metálicas. Né? Aquelas obturações metálicas eram problemáticas, principalmente porque elas não se dilatavam da mesma forma que o material de que é feito o dente dilata. Né? Então, se eu tenho, né, um coeficiente de dilatação, que a gente já vai ver, né? Se o meu dente se dilata a uma certa quantidade com aumento ou diminuição de temperatura, né? Se dilata ou se contrai, dependendo se eu aumento ou diminuo a temperatura. Se o meu dente se dilata de uma forma e a obturação que está colada nele se dilata de outra, eu vou ter problema, porque eles vão passar pelo mesmo aquecimento ou pelo mesmo resfriamento. Né? Se a minha obturação dilata mais do que o meu dente, ela vai estourar o meu dente. Isso era muito comum de se acontecer. Né? Agora a gente já não usa mais essas obturações que eram chamadas de amálgamas, se eu não me engano, não lembro direito o nome, mas a gente já não usa mais essa obturação metálica no dente. Né? A obturação já é feita com material que tem a mesma capacidade de expansão e de contração do que o material que o dente naturalmente é feito. Né? Outro exemplo, os termômetros que nós vimos na aula passada. Né? Existe uma dilatação no volume daquele líquido, né? Pensando no termômetro líquido, né? Principalmente o que nós utilizávamos de mercúrio, né? Você tem uma dilatação volumétrica ali daquele líquido, que quando esquentado ele se dilata, se expande, né? E a barrinha muda de tamanho, né? Essa barrinha que a gente gradua e consegue aferir, então, qual a diferença de temperatura, né? Para saber se a gente está ou não febril, né? No estado de febre, enfim. Independente das funções dos materiais, praticamente todos os materiais sofrem algum tipo de dilatação, né? Quando passam ou vivenciam um aumento de temperatura. Né? E muitos objetos também contraem, né, quando sofrem uma diminuição de temperatura. Por exemplo, para quem já morou em casa de madeira, né, é comum que durante a noite a gente ouça as paredes da casa estralar. Por quê? Durante o dia a casa sofreu um aumento de temperatura, ficou exposta ao sol, né, as madeiras dilataram, e durante a noite, conforme vai se resfriando, essas madeiras vão voltando ao seu tamanho original. E a gente ouve, então, esses estralos da madeira durante a noite. Tá? Então, como eu comentei com vocês, é um fenômeno físico que a gente está muito acostumado a vivenciar. A gente sabe que eles acontecem. Né? Então, vamos entender a diferença entre dilatação linear e dilatação volumétrica. Okay? A gente começa pela dilatação linear, e a dilatação linear nada mais é do que aquela que o material sofre, né,
e que fica mais nítida essa dilatação em somente uma dimensão. Né? Vamos tomar como exemplo novamente a barra ali, né, um trilho de trem. Né? O trilho de trem é um corpo tridimensional, né? Ou seja, ele tem comprimento, largura e altura. Né? Eu consigo calcular o volume de um trilho de trem, por exemplo. No entanto, quando ele sofre uma mudança de temperatura, né, não quer dizer que ele não vá dilatar todas as suas dimensões, porém ele dilata muito mais com relação ao seu comprimento. Né? A gente tem uma variação de comprimento muito maior do que uma variação de largura ou uma variação de altura. Então, a gente leva em consideração muito mais a dilatação linear desse trilho de trem do que a dilatação volumétrica desse trilho. Né? Então, a dilatação linear nada mais é do que a dilatação de somente uma dimensão de um corpo em questão. Né? A gente pode apontar aqui o texto que o Sears traz, que é o seguinte. Suponha que uma barra possua um comprimento L0, né? Então, vocês já devem ter percebido que quando a gente traz esse subíndice 0 aqui, né? Normalmente está relacionado a uma medida inicial, né? Nesse caso, uma medida de comprimento antes que a gente faça com que a temperatura dessa barra aumente. Né? Então, inicialmente, imaginem uma barra com certo comprimento L0, né? Que está a uma temperatura T0. Então, eu tenho um comprimento inicial L0 atrelado a uma temperatura inicial T0. Né? Quando a temperatura varia, ou seja, quando acontece uma variação de temperatura aqui, que a gente chama de ΔT, quando eu saio de uma temperatura inicial T0 e vou até uma temperatura final diferente de T0, né, o comprimento também vai variar. Então, a essa variação de temperatura ΔL, ΔT, né, está atrelado uma variação de comprimento ΔL. Né? Então, eu parto de uma temperatura T0, que estava atrelada a um comprimento inicial L0, e se eu vario a temperatura dessa barra, eu vou variar também o comprimento dessa barra. Né? Experiências mostram que quando o ΔT não é muito grande, né? Esse muito grande, gente, é até 100 graus Celsius, ok? Que para gente que está acostumado com temperaturas menores, é uma variação de temperatura grande, 100 graus Celsius, mas se a gente for pensar em fenômenos que acontecem a temperaturas muito mais altas, né, se a gente for pensar em termos de outros fenômenos que a gente acaba não presenciando, essa variação ΔT de até 100 graus Celsius, na física, é considerada uma variação pequena de temperatura, ok? Mas para o nosso cotidiano, uma variação de 100 graus Celsius é bastante coisa, né? Então, experiências mostram que quando essa variação de temperatura não é maior do que 100 graus Celsius, essa variação de comprimento, ΔL, é diretamente proporcional à variação de temperatura. Né? Então, isso quer dizer que, para pequenas variações de até 100 graus Celsius, se eu aumento a temperatura, eu tenho uma dilatação do corpo, né? Uma expansão do comprimento desse corpo. Se eu diminuo a temperatura, eu tenho uma contração do comprimento desse corpo. Isso que significa dizer que variação de temperatura é diretamente proporcional à variação de comprimento. Né? Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. Né? Quando duas barras feitas com o mesmo material sofrem a mesma variação de temperatura, mas uma delas possui o dobro do comprimento da outra, então a variação do comprimento também é 2 vezes maior. O que o Sears quer nos dizer com essa frase? Imagina que eu tenho duas barras feitas de alumínio, certo? Uma barra tem 10 centímetros e a outra barra tem 20 centímetros. Okay? Uma com o dobro do comprimento da outra. As duas são feitas de alumínio, uma tem 10 centímetros, outra tem 20 centímetros.
Se eu submeto as duas barras à mesma variação de temperatura, né, suponha aí que eu aumento em 50 graus Celsius a barra de 10 centímetros e a barra de 20 centímetros, né, que são feitas, então, do mesmo material, estão submetidas à mesma variação de temperatura, as duas barras vão se expandir. Né? A barra de 10 centímetros vai ter uma variação de comprimento X, a barra de 20 centímetros vai ter uma variação de comprimento 2x, por exemplo. Né? Se uma tem o dobro do tamanho da outra, né, a variação do comprimento também vai ser o dobro da variação do comprimento da outra. Né? Portanto, além de ΔL ser diretamente proporcional à variação de temperatura ΔT, ele também é proporcional àquele comprimento inicial L0. Né? Podemos expressar essas relações de proporcionalidade, né, em apenas uma equação, que é essa equaçãozinha aqui. Vamos entender o que essa equação significa. Então, eu estou dizendo que ΔL, que é a variação do comprimento, né, de um corpo qualquer, nesse caso uma barra, né, a variação do comprimento vai depender de alfa, que é o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear, já já a gente vai ver o que é isso. Então, esse ΔL depende de uma constante alfa, depende, né, diretamente proporcional também ao comprimento inicial. Então, eu preciso conhecer o comprimento inicial para ter ideia de quanto essa barra vai variar. E também é diretamente proporcional, como nós vimos, à variação de temperatura. Eu preciso saber quanto minha temperatura vai aumentar ou vai diminuir para saber quanto o meu corpo ali, a barra ou o que for, né, vai expandir ou contrair, né? Vai dilatar ou contrair, beleza? Então, a variação de comprimento de um corpo, né, sempre que tiver esse delta aqui, vocês já sabem, delta tem a ver com variação, né? Então, a variação desse comprimento, né, a mudança aí de um comprimento inicial L0 para um comprimento final L, né, depende do coeficiente de dilatação linear, que vai ser constante, diferente para cada elemento, né? Depende do comprimento inicial do corpo, que eu vou observar dilatar, e depende naturalmente da variação de temperatura que esse corpo sofre. Ok? Depende então de alfa, L0 e ΔT. Né? A constante alfa, como eu havia dito, ela descreve as propriedades de expansão térmica de um dado material. Né? Por exemplo, ela descreve como ou quanto, né, uma barra de alumínio vai dilatar, ou quanto uma barra de ferro vai dilatar, quanto uma barra de aço vai dilatar. Né? Esse alfa, como eu disse, é diferente para cada material de que é feito um corpo. Né? Quanto dilata uma barra de concreto, né? Então, essa constante alfa, que descreve as propriedades de expansão térmica de um dado material, denomina-se coeficiente de dilatação linear, né? E tem como unidade de medida Kelvin a menos 1 ou graus Celsius a menos 1. Ok? Essas são as unidades. Essa aqui, naturalmente, é a unidade no sistema internacional, né? Que é o Kelvin a menos 1. Mas o grau Celsius a menos 1 também é muito utilizado. A gente consegue ainda, ao invés de essa primeira equação aqui que a gente viu, né, quando eu multiplico o coeficiente de dilatação linear de um material pelo comprimento inicial desse material, né, dessa barra, por exemplo, e pela variação de temperatura, o que eu encontro aqui é ΔL, ou seja, a variação de comprimento. Se eu somar essa variação de comprimento, ΔL, ao comprimento inicial L0, eu tenho naturalmente o comprimento final da minha barra. Né? Então, é o que eu trago aqui, ó. Se o comprimento de um corpo a uma temperatura T0 é o comprimento L0,
né? Então, se eu comprimento L a uma certa temperatura T, que nada mais é do que a temperatura inicial T0, mais aquela variação de temperatura ΔT, vai ser comprimento inicial mais a variação de comprimento, L0 mais ΔL. ΔL nós acabamos de definir como sendo alfa vezes L0 vezes ΔT, né? Isso aqui, ó, é ΔL. Então, se eu quero calcular, né, se ao invés de pedir a variação do comprimento de uma barra, o exercício me pede o tamanho final dessa barra, eu posso simplesmente calcular esse ΔL e somar a L0, ou eu já posso colocar tudo numa equação só, L0 mais ΔL. Substituo ΔL por alfa, L0, ΔT, né? Tenho L0 aqui, coloco ele em evidência, e sobra isto aqui. Comprimento final da barra L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Ok? Então, nós temos apenas duas equações para a dilatação linear. Uma delas está relacionada com a variação do comprimento do corpo, né? Se o exercício me pede, por exemplo, a variação, eu preciso calcular somente ΔL. Se o exercício me pede o comprimento final desse corpo depois de uma certa variação de temperatura ΔT, então eu preciso calcular L, que é o comprimento a uma certa temperatura T. Qual é essa temperatura T? A temperatura inicial mais a variação de temperatura que esse corpo sofreu. Da mesma forma que L é o comprimento final, né? Nada mais é do que o comprimento inicial mais a variação de comprimento que esse corpo sofreu durante essa variação de temperatura. Ok? Então, depende, se eu vou usar a primeira equação do slide anterior, né? Ou se eu vou usar essa segunda equação aqui, depende do que a situação, problema estiver nos pedindo. Se ela nos pede a variação do comprimento ou se ela nos pede o comprimento final. Beleza? São coisas diferentes, mas estão diretamente relacionadas, né? Tranquilo? Facinho? Eu trago aqui para vocês uma tabelinha com alguns coeficientes de dilatação linear. Como eu disse, coeficiente de dilatação linear é uma constante, né? E ela é diferente para cada um dos materiais. Então, por exemplo, para uma barra feita de alumínio, independente do tamanho dessa barra, da temperatura dessa barra, do comprimento da temperatura, né? Que é basicamente o que o coeficiente de dilatação depende. Então, independente do tamanho da minha barra de alumínio e da temperatura que ela está submetida, ela sempre vai ter como coeficiente de dilatação linear o valor de 2,4 vezes 10 a menos 5, né? Kelvin a menos 1 ou graus Celsius a menos 1. Por que aqui que a gente pode usar tanto Kelvin a menos 1 quanto graus Celsius a menos 1, mas não posso usar graus Fahrenheit a menos 1? Porque aqui a gente está falando de variação de temperatura. Nós vimos na aula passada que a variação de temperatura para a escala Kelvin e para a escala Celsius é a mesma, né? Ou seja, se eu digo que um corpo varia a sua temperatura em 6 Kelvin, eu posso assumir que a variação em graus Celsius também vai ser de 6 graus. Mas isso não vale para a temperatura Fahrenheit, né? Por que a variação de Kelvin e de Celsius é a mesma? Porque nós vimos que entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tanto da escala Kelvin quanto da escala Celsius, a gente tem exatamente 100 graus, né? O ponto de fusão da escala Kelvin, 273,15, e o ponto de ebulição da água, né, 373,15. Para a escala Celsius, ponto de fusão 0 graus, ponto de ebulição 100 graus. Quando a gente fala da escala Fahrenheit, a diferença, né, o número de graus aí entre ponto de fusão e ponto de ebulição é 180 e não 100. Então, quando a gente vai calcular a variação de temperatura para a escala Fahrenheit, ela é diferente da variação de temperatura para Kelvin e para Celsius, ok? Por isso que aqui, na unidade de medida do coeficiente de dilatação linear, a gente leva em consideração a escala Kelvin e a escala Celsius, ok? Então, por exemplo, para o alumínio,
O coeficiente de dilatação linear é 2,4 vezes 10 a menos 5. Para o latão, 2 vezes 10 a menos 5. Para o cobre, 1,7 vezes 10 a menos 5. Para o vidro, entre 0,4 e 0,9 vezes 10 a menos 5. Né? E assim sucessivamente para diferentes materiais. Okay? Cada material, né? Não vou dizer cada elemento da tabela periódica, porque nós temos aqui ligas, nós temos materiais compostos por diferentes elementos, né? Então a gente fala de material mesmo, né? Cada um deles, então, vai ter um coeficiente de dilatação muito específico, ok? E vai ser constante, ou seja, se a minha barra de alumínio tem 10 centímetros, 20 ou 50 centímetros, isso não faz diferença para o coeficiente de dilatação linear dela, ok? Isso vai fazer diferença somente para variação de comprimento, né? Quando a gente precisar calcular ΔL ou precisar calcular o comprimento final L. Isso não interfere no valor do coeficiente de dilatação linear. Para eu mudar um coeficiente de dilatação linear, eu preciso mudar o material de que é feita a minha barra, né? Então, por exemplo, uma barra de alumínio vai dilatar diferente de uma barra de cobre, porque eles têm diferentes coeficientes de dilatação. Beleza? Certo. Então, nós vimos que dilatação linear é aquela que se dá em somente uma dimensão, né? Ou mais proeminentemente em uma dimensão, né? Como o caso das barras metálicas, que dilatam muito mais com relação ao seu comprimento do que com relação à sua altura ou à sua largura, né? A sua profundidade. Quando a gente fala de dilatação volumétrica, né, a gente está interessado, então, na dilatação das 3 dimensões do corpo, né? Seja comprimento, seja altura, seja largura, né? Então a gente vai levar em consideração as 3 dimensões de um corpo para fazer o cálculo de dilatação volumétrica, né? Em geral, a gente utiliza a dilatação volumétrica muito mais para líquidos, ok? Ela também ocorre nos sólidos, ok? Não quer dizer que os sólidos não se dilatam volumetricamente, mas em geral a gente utiliza para o cálculo de dilatação volumétrica de líquidos, beleza? Mas utilizamos para sólidos também. Né? Bom, como nós vimos, um aumento de temperatura gera, né, causa uma variação, né, uma expansão, uma dilatação, né, em praticamente todos os materiais. Então, o aumento de temperatura geralmente produz um aumento de volume também. Né? Então, não necessariamente somente o comprimento de um corpo é que vai variar com a temperatura, né? O seu volume como um todo, né? Ou seja, a expansão das 3 dimensões desse corpo podem variar. E isso pode acontecer tanto para líquidos quanto para sólidos. Né? Analogamente ao caso da dilatação linear, a experiência mostra que quando a variação de temperatura for menor do que aqueles 100 graus Celsius, que nós já havíamos visto, o aumento de volume ΔV é aproximadamente proporcional à variação de temperatura ΔT e ao volume inicial V0. Então, da mesma forma que a variação de comprimento, né, a dilatação linear, era diretamente proporcional ao comprimento inicial de uma barra e a sua variação de temperatura, aqui a variação de volume de um corpo também é diretamente proporcional ao seu volume inicial e à sua variação de temperatura. Percebam que aqui, ao invés de alfa, nós temos uma outra letra grega, que é o beta. Enquanto alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear de um material, beta vai ser chamado de coeficiente de dilatação volumétrica de um material, ok? Então, percebam, nós temos praticamente a mesma equação, né? Deixa eu trocar de cor aqui. Temos praticamente a mesma equação, só que, enquanto a dilatação linear me falava de uma variação de comprimento, a dilatação volumétrica me fala de uma variação de volume, né? Então, no slide passado, né, nos slides passados, nós tínhamos que a variação linear de um corpo, né, a variação ou a dilatação linear
do comprimento de um corpo, chamada de ΔL, era alfa L0 ΔT. Né? Dependia, então, de um coeficiente linear de dilatação, de um comprimento inicial e de uma variação de temperatura ΔT. Agora, a variação de volume, ΔV, está diretamente relacionada a um coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente vai chamar de beta, ao volume inicial desse corpo que está dilatando e a variação de temperatura ΔT que esse corpo sofre para que a dilatação ocorra, ok? A constante beta, como eu disse, ela caracteriza as propriedades de dilatação volumétrica de um dado material, né? Nós vimos que a constante alfa caracterizava as propriedades de dilatação linear de um dado material, e beta caracteriza as propriedades de dilatação volumétrica de um dado material. E essa constante beta é então chamada de coeficiente de dilatação volumétrica, né? Se eu estiver então interessada na dilatação linear de um corpo, eu recorro à constante alfa. Se eu estou interessada na dilatação volumétrica desse corpo, eu recorro à constante beta, ok? As unidades de beta, assim como as unidades de alfa, são Kelvin a -1 ou graus Celsius a -1, ok? Analogamente ao caso da dilatação linear, beta varia ligeiramente com a temperatura, e essa equação aqui, ΔV igual beta V0 ΔT, é uma relação aproximada que só vale para pequenas variações de temperatura, né? Lembrando que essas pequenas variações de temperatura são variações de até 100 graus Celsius, ok? Para que essas equações que nós estamos definindo na aula de hoje sejam válidas. Tranquilo? E trouxe, assim como eu trouxe os coeficientes de dilatação linear, alfa, né? Trouxe também alguns coeficientes de dilatação volumétrica, beta. Né? Então, por exemplo, do alumínio, nós tínhamos aqui que o alfa do alumínio vale 2,4 vezes 10 a -5. O beta do alumínio vale 7,2 vezes 10 a -5. Do latão, que era 2 vezes 10 a -5, aqui vale 6 vezes 10 a -5. A gente vai ver que o coeficiente de dilatação volumétrica é sempre maior do que o coeficiente de dilatação linear, ou seja, alfa é sempre menor do que beta, ok? E eles têm uma constante de proporcionalidade entre eles, tá? Antes da gente ver qual a relação entre alfa e beta, né? Percebam que nessa primeira coluna nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica de alguns sólidos, né? Que são pequenos aqui, né? E temos nessa segunda parte da coluna o coeficiente de dilatação volumétrica de alguns líquidos, né? Percebam que o beta dos líquidos são maiores, bem maiores do que o beta dos sólidos. Ok? Todos eles aqui com esse índice de 10 a -5, né? Então são variações muito pequenas que, em geral, a olho nu a gente não consegue perceber, né? Mas dos líquidos ainda são bem maiores do que dos sólidos, né? Em materiais sólidos, então, como eu disse, existe uma relação simples entre o coeficiente de dilatação volumétrica beta e o coeficiente de dilatação linear alfa. Ou seja, beta é igual a 3 alfa. Professora, da onde veio isso? Se eu estou falando, né, de alfa, que é um coeficiente de dilatação linear, né, se eu digo que uma barra varia o seu comprimento, né? E ela varia de acordo com alfa. Se eu quero estudar a dilatação dessa mesma barra, porém sendo uma dilatação volumétrica, quer dizer que eu vou ter que observar a variação do comprimento dessa barra, da altura dessa barra e da largura dessa barra.
né? Então, eu tenho uma dilatação de comprimento, que depende de alfa, uma dilatação de largura, que também depende de alfa, e uma dilatação de altura, que também depende de alfa. Né? Ou seja, se eu vou levar em consideração a dilatação das 3 dimensões, né, eu preciso somar os 3 coeficientes de dilatação linear. Esses 3 coeficientes de dilatação linear me dão o coeficiente de dilatação volumétrica. Né? Então, por exemplo, no latão, a gente tem um coeficiente de dilatação linear alfa de 2 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1. Né? O seu coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3 vezes isso, ou seja, de 2 vezes 10 a menos 5, a gente passa para 6 vezes 10 a menos 5. Certo? Essa é a relação, então, entre os coeficientes de dilatação. Coeficiente de dilatação volumétrica beta é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. Isso vale para qualquer sólido, ok? Em materiais sólidos. Isso é sempre válido. Então, se o exercício te dá alfa e pede para você calcular a dilatação volumétrica, né? Fala, ah, professora, não tem como calcular, porque o exercício me dá alfa, mas o coeficiente de dilatação volumétrica é beta, não é alfa. Tem sim. Só pega aquele coeficiente e multiplica por 3 que você tem o coeficiente de dilatação volumétrica. Ok? Bom, aqui nós estamos falando de sólidos e líquidos que, ao sofrerem um aumento de temperatura, obrigatoriamente se expandem. Né? Ao sofrerem uma diminuição de temperatura, obrigatoriamente se contraem. Né? Isso se a gente considerar que essa variação de temperatura vai ser de até mais ou menos 100 graus Celsius. Né? Desde que a nossa variação não passe muito disso, a gente pode garantir que se aumenta a temperatura, o corpo aumenta de tamanho, se diminui a temperatura, o corpo diminui de tamanho também. Ok? Isso, né, para materiais em geral. No entanto, né, o líquido mais comum a que todos nós temos acesso, que é a água, não se comporta como todos os outros líquidos. Né? E é o que a gente chama de comportamento anômalo da água. Né? Esse comportamento anômalo é porque a água tem uma anomalia, né? Por isso esse nome de comportamento anômalo. Qual é a anomalia que a água tem ao passar por uma variação de temperatura? Vamos ver. Bom, acima de 4 graus Celsius, né? Então, vejam, nós estamos falando de temperaturas baixas aqui, né? Acima de 4 graus Celsius, a água se dilata quando a temperatura aumenta, né? Ou seja, se a temperatura inicial é de 4 graus Celsius para cima, né? Conforme a gente vai esquentando essa água, aumentando a temperatura dessa água, ela vai se dilatar, certo? Então, enquanto o aumento de temperatura acontece acima dos 4 graus Celsius, né, a partir de uma temperatura inicial que esteja acima de 4 graus Celsius, a água vai se comportar como qualquer outro sólido, qualquer outro líquido. Aumentou a temperatura, ela dilata. No entanto, quando a temperatura inicial da água está entre 0 e 4 graus Celsius, a água não se dilata, ela se contrai. Então, ao invés dela se expandir entre 0 e 4 graus Celsius, ela se contrai com o aumento da temperatura. Né? Então, por volta de 4 graus Celsius, a densidade da água passa pelo seu máximo. Né? Massa específica, aqui nós vimos lá nas primeiras aulas de fluidos, né? Massa específica nada mais é do que densidade. Por volta de 4 graus Celsius, a água tem um máximo de sua densidade. Né? Exatamente por conta dessa contração que acontece entre 0 e 4 graus Celsius. Né? Abaixo de 0 graus, conforme a gente aumenta a temperatura da água, ela volta a se comportar normalmente, né? E se dilata, ok? Esse comportamento diferente, esse comportamento anômalo da água, acontece somente quando a temperatura inicial ali está entre 0 e 4 graus Celsius.
ok? E esse comportamento anômalo da água explica, né, por que o congelamento dos lagos, né, de pequenos rios, pequenas porções de água, acontece de cima para baixo, né? Por que o lago congela por cima e não congela por baixo? Né? Que a gente vê em filmes, enfim, pessoas andando sobre o gelo, né? Mas a gente sabe que aquela camada de gelo não é muito grande, né? Porque que embaixo dos grandes oceanos, por exemplo, né, a gente tem aquelas camadas imensas de gelo, mas por baixo continua tendo água líquida, né? Por que o gelo fica só em cima dos grandes oceanos? Por que o gelo fica só em cima dos lagos, né? Por que não congela tudo? E essa explicação, né, a razão para esse fenômeno é exatamente esse comportamento anômalo da água. Então vamos entender como isso acontece, né? Por que os lagos, rios, oceanos congelam superficialmente e não congelam até embaixo? Professora, Oi? tira uma dúvida. Esses Hum, tempos, eu já vi isso várias vezes, de um experimento que o pessoal coloca uma garrafinha de água comum no freezer hum, e tira ela antes de congelar, uhum, antes dela entrar em processo aí de congelamento. uhum, E eles pegam essa garrafa e dão tipo um tapão nela, uhum. encosta ela com tudo e tuft, parece que aciona, ela vai congelando aos poucos. Por que que isso acontece? Isso acontece porque ali a gente não tem variação, não tem possibilidade de variação de volume, né? A água fica, ela assume o volume da garrafa. Então eu não consigo nem aumentar nem diminuir o volume daquela água. Porém, eu consigo variar a pressão, né? Então, por exemplo, quando eu bato nessa água, né, nessa garrafa de água, eu faço com que a pressão ali dentro varie. Né? Lembra na aula passada que eu comentei que a gente vai ver lá em teoria cinética dos gases, que nós temos uma relação entre pressão, volume e temperatura. Quando o volume é mantido constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, quando eu vario a pressão dessa garrafa, eu vario também a temperatura. Né? Por isso que às vezes a gente coloca, né, fala, deixa uma lata de cerveja no congelador, daí fala, não pega com força, não bate em lugar nenhum, porque ela está quase congelando. Né? Porque se a gente varia a pressão sobre essa lata ou sobre essa garrafa, no caso do seu exemplo, eu vou variar a temperatura. Né? Então, se ela está no limite ali de congelamento, né? Está quase alcançando o ponto de fusão, né? Pensar na água pura mesmo, está quase alcançando o ponto de fusão ali. Uma pequena variação de temperatura, eu já atinjo esse ponto de fusão. Atingir o ponto de fusão, a água vai passar de líquido para sólido. Né? Então, é por conta dessa variação de pressão. Né? Lembra que pressão é força sobre área de contato? Esse tapão nada mais é do que uma força que eu aplico sobre a garrafa. Né? Ou seja, eu vario a pressão, vario também a temperatura. Beleza? Por isso que Obrigado, acontece professora. esse congelamento que parece mágica, né? Fala, nossa, mas como assim? Não saiu congelado do congelador e você deu um tapa e congelou? Né? Porque variação de pressão está relacionada com variação de temperatura. Beleza? Só que isso a gente vai ver lá em teoria cinética dos gases. Aqui em termodinâmica a gente ainda não vai ver. Tá bom? Obrigado, professora. Nada. Então vamos lá, voltando ao comportamento anômalo da água e por que que esse comportamento é a razão pela qual lagos, rios e oceanos congelam de cima para baixo e não de baixo para cima. Né? Primeiro, quando a água da superfície é resfriada a partir de, por exemplo, 10 graus Celsius, né? Vamos imaginar que a temperatura ambiente esteja 10 graus Celsius, né? E ela começa a cair. Então a gente está num dia 10 graus Celsius, pá, já está frio, mas essa temperatura começa a cair um pouco mais, né? Então, temos uma temperatura inicial de 10 graus Celsius que está indo em direção ao ponto de congelamento. Né? Ela está diminuindo. Conforme ela vai se aproximando dos 4 graus Celsius, lembra que a gente viu no slide anterior
que a água tem o seu máximo de densidade, né, em torno dos 4 graus Celsius. Então, quando a gente parte de 10 graus Celsius ali e vai se aproximando de 4 graus Celsius, a água vai perdendo temperatura, né? Essa água da superfície fica mais densa do que a água que está embaixo dela e afunda, né? Então, eu tenho uma troca de águas ali. Uma água que fica mais densa, mais gelada e desce, né? Abaixo de 4 graus, né, entre 0 e 4 graus, entre o ponto de fusão da água e os 4 graus Celsius, no entanto, qualquer resfriamento adicional vai fazer com que a água que está na superfície, né, a água mais superior, fique menos densa que a água que está abaixo dela, ao invés de ficar mais densa. Se ela fica menos densa, ela permanece na superfície até atingir o ponto de congelamento. Certo? Assim, a água da superfície, enquanto a temperatura ali estiver entre 0 e 4 graus Celsius, ela congela, enquanto a água mais abaixo permanece líquida, né? Por conta dessas diferenças de densidade. E se acontecesse o contrário, né? Se a água entre 0 e graus Celsius, ao perder temperatura, ela se contraísse e não se dilatasse, né? Os lagos congelariam de baixo para cima, né? Ia ficando sempre mais gelado lá embaixo, sempre mais gelado, né? Com essa troca de água. A água de cima vai para baixo, a água de cima vai para baixo. A gente ia ter um congelamento de baixo para cima, né? E o gelo que ia se formando lá embaixo nunca ia derreter completamente no verão, né? Porque tem uma barreira protetora ali, né? Que é a água acima dele. Então, se a água não tivesse esse comportamento anômalo, os rios, lagos e oceanos congelariam de baixo para cima. E entre um verão e outro, né, a água congela ali no inverno, chega no verão, o rio, o lago, o oceano não ia conseguir se descongelar por completo, né? Em alguns anos, né, esse congelamento ia cada vez aumentando. A gente teria uma faixa de água cada vez maior congelada que não ia conseguir descongelar entre um inverno e outro, né? O que tornaria impossível a vida naquela água, né? Eu ia perdendo o volume de água e os bichos que estiverem ali embaixo, né? Toda a vida aquática que tem ali ia congelando junto com essa água, né? Então, a manutenção da vida aquática durante os invernos rigorosos só pode acontecer por conta desse comportamento anômalo da água, né? Ela se congela mais na superfície do que abaixo da superfície, por conta dessa diferença de densidade que ela tem de 4 graus Celsius para cima e entre 0 e 4 graus Celsius. Ok? Então, esse comportamento anômalo da água é que permite que a vida aquática seja mantida, né, mesmo com invernos muitíssimo rigorosos, né? Mesmo que, por exemplo, nos polos, aquela camada de gelo superior seja não derreta entre um inverno e outro, apesar da gente saber que ela está se derretendo muito mais do que deveria, né? E apesar dela não se derreter completamente, a vida aquática abaixo dela permanece viva, né? Porque não tem congelamento daquele ponto para baixo. Beleza? Tranquilo? Esse é o nosso primeiro grupo de slides.